Oi, pessoal. Não sei se vocês lembram de mim. Eu sou a professora Fernanda. Eu dei as primeiras duas aulas, então quem não lembra, volta lá. Hoje eu vou falar, essa é a segunda aula sobre o sistema solar. Eu vou falar sobre os planetas internos. Então nós tivemos a primeira aula, Terra, Lua e Sol. Agora, planetas internos, depois será planetas externos, depois asteroides e cometas e depois a aula do Sol. Aí se encerra o sistema solar. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre os planetas conhecidos também como terrestres. E, bem, eu vou falar mais pra frente o que eles são e quem são eles. Fica aí o mistério. Sempre gosto de começar com uma frase, então vou começar aqui. Lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas e não para baixo, para seus pés. Essa frase é do Stephen Hawking. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre o sistema solar, porque, bem, a gente tem que falar sobre o sistema solar para falar dos planetas, para falar do Sol, tudo mais. O sistema solar é o conjunto de todos os objetos que são sob a influência gravitacional do Sol. Então, todos os objetos estão girando em torno do Sol. Os cometas, os asteroides, os planetas, tudo mais. Seus principais componentes são o Sol, claro, que é a maior parte do sistema solar, os planetas internos e externos e as suas luas, ou satélites, o cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui nós temos duas imagens da Via Láctea. Nessa aqui, a gente pode ver claramente que ela é uma galáxia espiral. E essas partes são chamadas de braços. Então, nós temos aqui vários braços, braço de Perseu, braço de Sagitário, etc. E, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu tô com o cursor aqui em cima. Essa parte aqui é onde está o Sol, no braço de Órion. Nessa outra imagem, nós temos a Via Láctea de perfil. Desse jeito que a gente vê no céu. Mas como assim a gente está dentro da Via Láctea e vê a Via Láctea no céu? Então, nós estamos aqui no braço de Órion e tudo que está nessa parte de cima a gente consegue ver o bojo da Via Láctea, a gente consegue ver como se fosse um braço dela. Então, a gente vai ver desse jeito, a gente vê o bojo dela. E eu já falei na primeira aula, não sei se vocês lembram, que a gente vê assim na totalidade e a gente vê uma parte maiorzinha assim. É bem difícil ver a Via Láctea, mas quem já viu ou quem ainda vai ver, vocês vão poder ver isso. E mostrei numa imagem para vocês. E também falei que o bojo da Via Láctea ele tá entre o final da cauda de Escorpião e o começo de Sagitário. Então, se a gente olha para lá com um telescópio, a gente pode ver mais nebulosas, mais aglomerados de estrelas. É bem legal olhar. E nós temos aqui uma imagem do sistema solar. É uma concepção artística, né? Em escala logarítmica. Então, nós temos aqui o Sol, os planetas. E entre Marte e Júpiter está o cinturão de asteroides. Se vocês pegarem outra imagem que tem as órbitas dos planetas, tudo, a gente vê também o cinturão, que é como um cinturão mesmo. E ele vai estar em toda a volta do Sol. Ele é composto de asteroides, né? Como o nome já diz. E ele está nessa posição aqui até pela gravidade de Júpiter, né? Eles são são atraídos por Júpiter. Depois de Netuno, nós temos o cinturão de Kuiper, que ele possui em sua maioria cometas. Então, os cometas se vêm para perto do Sol, que passam perto da Terra, eles vêm geralmente do cinturão de Kuiper. Vou falar mais sobre isso, sobre o que são asteroides, o que são cometas e
todo esse assunto na aula de asteroides e cometas. E depois nós temos a nuvem de Oort, que também possui muitos cometas. Aqui nós temos uma imagem, uma concepção artística também, da proporção do tamanho dos corpos. Então, tem um Sol aqui que nem cabe na imagem. Depois nós temos Mercúrio, Vênus. A gente pode ver aqui que eles são bem pequenos em relação aos próximos 4 planetas, que são os planetas externos. Então, existe entre essa e várias outras diferenças entre esses primeiros 4 e esses 4 últimos. Essa aqui é uma imagem da distância dos planetas em relação ao Sol. Então, aqui de novo a gente vê os 4 primeiros bem pertinho do Sol e depois a distância vai aumentando bastante. Nessa imagem aqui tem Plutão, não sei porquê, mas o Plutão não é mais um planeta. Ele ainda faz parte do sistema solar, ele ainda está sob a influência gravitacional do Sol, mas ele não é mais considerado um planeta. Tem uma aula, na aula de asteroides e cometas, eu estou citando muito essa aula, né? Eu vou falar mais sobre a formação do sistema solar. Mas hoje eu vou dar assim, só um resuminho. A hipótese moderna, que é a hipótese que a gente acredita hoje, ela é baseada na hipótese de Immanuel Kant e Pierre-Simon de Laplace. Nessa hipótese, existiu uma grande nuvem rotante de gás interestelar, como as nebulosas, né, que a gente consegue ver às vezes no céu. E ela colapsou, e o resfriamento dela deu origem aos planetas, ao Sol e tudo mais. Ai, não tô conseguindo passar. O que é um planeta, né? A gente tem que saber o que é um planeta para falar deles. Esses aqui são os 4 requisitos para um corpo ser considerado um planeta. Ele precisa orbitar uma estrela, e como vocês já devem saber, o Sol é uma estrela. Se vocês não lembram, eu estou falando agora de novo. Então, os planetas orbitam uma estrela, né? Que eles orbitam o Sol. Eles também precisam ter sua forma definida pelo equilíbrio hidrostático. Eles precisam ser esféricos. E nos planetas, a força da gravidade supera as forças de coesão dos materiais que constituem o planeta, o corpo celeste. Então, é por isso que eles são esféricos. Também tem que ser o corpo de dimensão predominante entre os que se encontram em órbitas vizinhas. Então, como exemplo aí, nós temos a Lua e o Sol, e a Lua tem uma dimensão muito inferior à da Terra. Eu falei Lua e Sol, mas é Lua e Terra. A Lua possui uma dimensão muito menor do que a Terra. E ele também precisa ser dominante em sua órbita. Então, o que está em volta dele, o que está mais próximo dele, precisa girar em torno dele. Como a Lua gira em torno do Sol, por exemplo. Vocês tiveram aula de Terra, Lua e Sol, né? Então, gente, desculpa. De novo, eu falei Sol em vez de falar Terra. Então, como a Lua gira em torno da Terra. Então, o planeta ele é um objeto dominante em sua órbita. Júpiter tem várias luas girando em torno dele, então ele é dominante. Marte também tem 2 luas girando em torno dele, então ele também é dominante. E a Terra tem a Lua girando em torno dela e é dominante também. E por aí vai. Gente, desculpa meus erros, eu tô meio voada hoje, mas consertei, né? Agora um pouco sobre os planetas internos. Eles são conhecidos como terrestres ou telúricos. Já disse isso, né? E são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Às vezes, quando a gente fala de planetas internos, as pessoas acham que são os planetas que estão antes da Terra e que os externos estão depois da Terra. Mas não é isso. Espero que eu tenha falado isso não confunda vocês, mas não é isso. São os 4 primeiros planetas. Vou enfatizar isso bastante. Então, Marte está depois da Terra, mas ele também faz parte dos planetas internos.
talvez a gente possa considerar os planetas que estão antes do cinturão de asteroides, porque Mercúrio, Vênus, Terra e Marte estão antes e os próximos estão depois. E a gente divide assim porque os internos têm bastante características parecidas entre eles e os externos também têm bastantes características parecidas entre eles. Então essa é uma divisão justa, uma divisão que faz sentido. Eles possuem massa e tamanho pequenos e altas densidades, se comparados com os externos. Eles estão mais próximos do Sol, são os 4 primeiros, e a composição deles são rochas e metais pesados. E eles possuem poucos ou nenhum satélites. Nós veremos isso ao longo da aula. E todos eles possuem ou já possuíram atividade vulcânica. Então, alguns têm indícios de ter tido atividade vulcânica e alguns ainda têm. A Terra, por exemplo, ainda tem. Nesses planetas, a fonte de energia interna deles vem do decaimento lento de isótopos radioativos. Nenhum desses 4 planetas possui anéis. A gente vai falar sobre anéis só na próxima aula. Eles possuem a translação mais rápida. A translação é a órbita em torno do Sol. E a rotação mais lenta. A rotação, vocês já viram isso na última aula, né? A rotação é a volta que eles dão em torno de si mesmos. Comparados aos planetas externos, novamente. Os campos magnéticos são fracos ou ausentes. E eles possuem temperaturas mais altas quanto mais próximos do Sol. Faz sentido, né? E a temperatura deles a temperatura na superfície vem tanto da radiação provindo do Sol, como tem relação também com o albedo e o efeito estufa, se houver. Eu vou explicar mais isso para vocês lá na frente. Agora eu vou falar sobre Mercúrio, que é o primeiro. Então, nós temos uma foto aqui de Mercúrio e essa aqui são com cor. Essa foto aqui é com cores falsas, então não é uma foto. Não é uma foto real, digamos assim, de Mercúrio, né? Porque as cores dele são falsas. Não é assim que a gente vê ele, por exemplo, num telescópio, ou se a gente estivesse dentro de uma sonda. Na mitologia, gente, eu sempre vou falar de mitologia, né? Não adianta. Eu gosto muito. Então, Mercúrio na mitologia romana, Hermes na mitologia grega, e Mercúrio é o deus do comércio, ou também o deus mensageiro, porque ele é veloz. Ele é o planeta mais interno, quer dizer, ele é o primeiro a partir do Sol, e é o menor dos planetas. E, inclusive, ele é menor até do que um satélite, que é Ganymedes, que é uma lua de Júpiter. Ele não possui atmosfera e possui um campo magnético fraco. Então, ele está muito exposto a uma grande quantidade de partículas solares. As partículas se vêm do Sol. E ele também possui um núcleo grande e denso. Mercúrio ele tem um período orbital de 87,97 dias terrestres. O período orbital é o ano de Mercúrio. O dia sideral de Mercúrio tem 58,8 dias terrestres e o dia solar tem 176 dias terrestres. Eu vou explicar para vocês a diferença de dia sideral e dia solar. Apesar de não possuir atmosfera, ele é envolto em uma fina camada de hidrogênio e hélio, uma pseudo-atmosfera. E ele tem grande variação de temperatura, entre menos 180 graus Celsius e 430 graus Celsius. E por que isso? Ele não tem atmosfera, então o calor não fica retido nele. Quando a face que está virada para o Sol, ela vai ter uma temperatura bem alta, que chega a 430 graus Celsius, e a face que está
entre aspas, de costas para o Sol, ela vai ter menos 180 graus Celsius. Ela vai estar uma temperatura bem baixa, porque não tem atmosfera para segurar esse calor. Então, é só o calor que vem do Sol. E eu tenho esse link aqui, mas acho que eu não vou conseguir mostrar agora. Eu vou colocar para vocês na descrição. Ele mostra mais sobre a órbita de Mercúrio. Bom que fica aqui para eu lembrar de colocar para vocês. E, bem, aqui eu vou explicar para vocês sobre o dia solar e dia sideral. Nós temos um exemplo aqui com a Terra. A rotação é a volta do planeta em torno de si mesmo. Mas como que a gente considera que ele deu uma volta? A gente precisa contar aqui de onde ele começou a dar a volta e onde ele termina de dar uma volta. Só que o que acontece? Onde começa e onde termina é diferente em relação ao Sol e diferente em relação a uma estrela distante, que seria o sideral, porque é em relação ao resto do universo, não em relação ao Sol. Então, nós vemos aqui, essa setinha verde digamos, de onde a gente começou a contar. Aí ele vem e dá uma voltinha. Ai, não tô... Meu cursor aqui. Acompanha meu cursor, gente. Ele dá uma voltinha. Aí, quando ele chega nessa posição aqui, ele já deu uma volta inteira em relação a essa estrela distante, que aqui seria a face dele que a gente começou a contar. Ele já deu uma volta inteira. Então, nesse momento aqui, termina o dia sideral dele, que aí o dia sideral da Terra vai ter 23 horas e 56 minutos. Só que ele ainda não deu uma volta aqui, ó, a face dele, em relação ao Sol. Aí ele anda mais um pouquinho, aí ele terminou de dar uma volta em relação ao Sol. E aí dá 24 horas no dia solar. E aí, por isso que Mercúrio também tem essa diferença. A diferença de Mercúrio é bem maior do que a diferença da Terra. Como eu disse para vocês, todos os planetas internos, eles têm ou tiveram atividade vulcânica. Então, nessa foto de Mercúrio aqui, a gente mostra os indícios de derramamento vulcânico. No passado, ele não possui vulcões ativos. Não que a gente conheça, né? Por enquanto. Nós temos aqui uma foto da superfície de Mercúrio, com cores falsas, como eu já disse para vocês. E nessa parte amarelinha aqui, essa parte amarelinha é um indício de derramamento vulcânico. E ele também possui semelhanças com a Lua. Vocês viram aqui? Vocês viram tanto na foto como aqui. Tem bastantes crateras. Aqui, ó, nessa foto aqui também dá pra ver. É bem parecido com a Lua, né? A gente olha as fotos da Lua. Eu não falei pra vocês ainda, mas eu vou falar um pouco sobre missões espaciais. Eu vou falar sobre as missões espaciais relacionadas aos planetas. Eu vou falar aqui. Mas eu não vou falar de todas, porque são muitas, né? São, assim, muitos detalhes. Eu vou falar, assim, digamos, os marcos, os mais importantes. A Mariner 10, ela foi lançada em 1974 e ela mandou pra gente as primeiras imagens aproximadas da superfície de Mercúrio. Então, a gente já tinha imagens que foram tiradas da Terra, a gente já tinha algumas imagens, mas elas foram bem aproximadas, porque ela foi realmente olhar Mercúrio de perto, estudar Mercúrio. Foi a primeira a utilizar o efeito da gravidade assistida com Vênus e a visitar mais de um planeta, múltiplos planetas. Eu vou mostrar para vocês o que é esse efeito de gravidade assistida lá na frente. Por enquanto, a gente só tem o nome. E a gente teve a Messenger em 2008, que ela foi lá para mapear a superfície de Mercúrio. E ela observou gelo, ela pode observar gelo nos polos. E também foi lá estudar o campo magnético de Mercúrio. Então, quando eles observaram o gelo nos polos, eles falaram: tem uma possibilidade da gente colocar os humanos aqui, né? Sempre vem essa questão.
qualquer coisa que vem parecido com o que tem na Terra, já fala, vamos fazer alguma coisa. Então, criaram essa possibilidade de terraformação e habitação dos polos, da gente ir habitar os polos, mas sempre falam disso, né? Gente, eu não sei porquê, eu já fiz uma gravação e depois eu parei ela, comecei outra. Eu não sei porquê, mas eu tô chamando tudo de Júpiter. Então, se isso passar batido pra mim, vocês saibam que eu tô falando de Mercúrio. Não sei se eu vou continuar cometendo esse erro, mas tá, não sei o que tá acontecendo. Então, essa foto é da sonda Mariner 10 e seus componentes. Não vou ficar falando aqui, mas vocês podem pausar e olhar, ler as coisas, e tá em inglês, mas aí dá tempo também. Quando vocês pausarem, vocês podem pesquisar e traduzir. E essa aqui é uma imagem de Mercúrio que foi enviada pela Messenger. E sobre o que eu tinha falado para vocês sobre a gravidade assistida. Nós temos aqui uma imagem que mostra a trajetória da Messenger para chegar até Mercúrio. Então, assim, ela não sai, vocês conseguem ver meu cursor? Ela não sai daqui e vai direto para lá. Ela vai fazendo várias órbitas até chegar lá. Então, aqui foi o lançamento. Tem várias coisas aqui que eu não vou falar. Vocês param o vídeo, vão olhando aqui. A gente tem um cronograma, aqui uma linha do tempo. Então, ela foi lançada. E aí ela foi orbitando a Terra e depois foi chegando mais próximo. Quando chegou em Vênus, a gente tem aqui conhecida como flyby. Ela fez essa manobra que usa a gravidade de Vênus para se direcionar para Mercúrio. Então, isso, o que é? Ela vai economizar combustível. Em vez dela fazer uma propulsão ali para ir para Mercúrio, ela usa a gravidade para modificar a sua órbita e chegar mais próximo de Mercúrio. Então, ela veio aqui, deu todas essas voltas e chegou em Mercúrio. Agora, vamos começar a falar sobre Vênus. Aqui, essa aqui é uma foto de Vênus. Se vocês quiserem, vocês podem pausar e olhar mais. Olhar as características do planeta. Na mitologia, eu sempre vou falar de mitologia, é Vênus na mitologia romana, Afrodite na mitologia grega. Ela era conhecida como deusa do amor e da beleza. E eu falei um pouco para vocês na aula de História da Astronomia sobre astronomia cultural, sobre etnoastronomia, arqueoastronomia. E falei para vocês que na mitologia, acho que Tupi-Guarani, também era a deusa da beleza. E o Peter até observou isso e falou, nossa, em várias culturas, Vênus é uma deusa da beleza. E por que será isso? Eu imagino que seja por ser o terceiro objeto mais brilhante no céu, como eu coloquei aqui para vocês. Eu falei isso na aula de constelações também. Então, nós temos o mais brilhante é o Sol, depois vem a Lua, e o terceiro é Vênus. Depois vem Júpiter e depois vai vindo mais coisa. Então, quando a gente olha, quem já conseguiu ver Vênus, é bem bonito mesmo. É um objeto bem brilhante, bem fácil de ver. É conhecido também como estrela d'alva. Vênus, ele, por estar mais próximo do Sol, ele sempre vai aparecer seguindo o Sol ou antecedendo o Sol. Vai aparecer sempre de manhãzinha, no final da noite, às vezes depois das 4 horas, 5 horas, a gente vai conseguindo ver e depois vem o Sol. E quando vai anoitecer também, a gente vê um pouquinho de Vênus. E depois ela some porque ela vai, assim, acompanhando o Sol.
E a mesma coisa com o Mercúrio. Como o Mercúrio está muito próximo do Sol, a gente só vê bem de manhãzinha, quando está amanhecendo, e no comecinho da noite também. Porque ele está muito próximo, a gente não consegue ver assim alto no céu. Igual às vezes a gente vê Júpiter, Marte. Vênus é o segundo planeta depois do Sol. É o segundo mais próximo do Sol. O ano de Vênus dura 224 dias terrestres. O dia sideral dura 243 dias terrestres. Bastante coisa, né? Bem próximo do ano, né? O diâmetro é 0,94 da Terra, bem próximo. E a massa é 0,82 vezes a massa da Terra. A temperatura é aproximadamente 465 graus Celsius. É bem quente em Vênus. Isso se deve tanto à atmosfera de Vênus ser bem densa, então ela segura muito o calor. E também, talvez, porque Vênus tem quase 5.000 vulcões. Quem sabe, né? Seja por isso. E é por isso que a atmosfera é muito densa, né? Por causa dos gases dos vulcões. Vênus possui a rotação retrógrada. Significa que ele gira ao contrário dos outros planetas. E, bem, o dióxido de enxofre, expelido pelos vulcões, cria nuvens de ácido sulfúrico. Foi o que eu disse para vocês, né? Os gases que saem do vulcão criam essa atmosfera muito densa. O planeta é muito quente para derreter até chumbo. E é por isso... Não tem graça, gente. E é por isso que todas as sondas espaciais que chegaram à superfície de Vênus foram esmagadas pelo peso da atmosfera. Então, existem sondas que já foram para lá, mas não deu certo. Então, por causa dos gases, dos vulcões, pela atmosfera densa e tudo, tem um efeito estufa bem acentuado. E aí a gente sempre comenta, será que esse vai ser o futuro da Terra? Porque a gente tá aí com o aquecimento global, todo aquele sermãozinho que eu vou passar para vocês mais para frente. Então, em 1610, Galileu foi o primeiro a registrar as fases de Vênus. Então era muito fácil já observar Vênus, até a gente consegue observar. Só que ele observou com um telescópio. Já foi falado disso? Não sei, acho que não. Ele construiu um telescópio. Ele foi... Tem gente que diz que foi o primeiro, tem gente que diz o segundo a construir um telescópio. E ele olhou, ele observou as luas de Júpiter, algumas luas de Júpiter, e ele viu que Vênus possui fases. A gente tem aqui uma foto de Vênus crescente, né? Como a gente vê a Lua em fases, a gente também vê Vênus em fases. E essa foto foi enviada pela Pioneer Venus Orbiter em 1978. E nessa outra foto aqui, a gente tem Vênus visto por um telescópio amador. Todas as fotos que tiverem nos slides aqui, geralmente são do meu telescópio mesmo. Por isso que eu nem dou crédito, porque o crédito sou eu. De novo, missões espaciais. Vênus foi o primeiro planeta alvo de explorações por sondas espaciais. Assim, depois da Terra, né? Então, a primeira sonda espacial que foi para um planeta foi para Vênus. Várias sondas soviéticas e estadunidenses foram para Vênus, foram observar Vênus durante a corrida espacial. Então, é por isso que eu falei para vocês, não dá para falar de todas as missões espaciais, mas eu vou falar das mais importantes, assim. Trouxeram coisas mais importantes pra gente. Foram marcos. Então,
Como eu disse, as nuvens de Vênus, elas impedem a observação da sua superfície, porque as sondas não conseguem chegar até lá. É muito difícil. E aí, assim, os russos são bem persistentes, né? Então, as missões Venera, que foram da Rússia, elas enviaram as únicas imagens reais da superfície. Quando algumas sondas soviéticas entraram, né, foram para a superfície e mandaram imagens. E a gente tem essa missão aqui, missão Magellan, que foi em 1989, e ela fez um mapeamento de Vênus através de radar, de ondas de rádio. Então, a gente tem uma foto aqui da sonda e à direita a gente tem uma foto de derramamento de lava na superfície. Como tem muitos vulcões, né? Também tem muito derramamento de lava. Consequências. Então, nós temos aqui outras fotos também de vulcões. Esse da esquerda é o vulcão mais alto de Vênus, tem 8 quilômetros de altura. E esse da direita, ele possui muitos fluxos de lava sobrepostos. A gente pode ver aqui nessa imagem. Em 2020, vem aí a parte que vocês gostam. Em 2020, foi descoberta a fosfina nas nuvens de Vênus, na atmosfera de Vênus. Essa substância fosfina, ela é produzida por alguns micróbios na Terra. Então, ela é feita também de forma industrial, mas a única forma natural que ela aparece na Terra é através da produção desses micróbios. E aí vem a discussão de sempre sobre vida no espaço. Será que esses micróbios também estão na atmosfera de Vênus e tudo mais? Só que assim, ainda existe essa discussão, mas pode ser que não seja a fosfina, pode ser uma outra substância que seja bem próxima, né? Ou então pode ser que existe outra forma dessa substância ser produzida. Então, por enquanto, é só uma especulação, né? Agora vamos começar sobre a Terra. Vocês já tiveram uma aula sobre Terra, Lua e Sol. Então, pode ser que tenha algumas informações repetidas, mas vale lembrar também, né? Que devem ter esquecido um pouquinho. E agora gravado, vocês também podem pular, se vocês quiserem, se for um assunto que vocês já sabem muito. Na mitologia grega, a Terra chamava Gaia e era a deusa primordial. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros, é bastante coisa. E é o maior entre os planetas internos. Então, a Terra é maior do que Vênus, maior do que Marte, maior do que Mercúrio. O raio da Terra é de 6.378 quilômetros e a massa é 5.970 bilhões de toneladas. A temperatura na superfície vai de menos 69 graus Celsius a 58 graus Celsius. Imagina? Bem, é o único mundo com água líquida na superfície e com placas tectônicas. Então, nenhum outro planeta possui água líquida na superfície. E também não possui placas tectônicas. A Terra, assim como Vênus, tem bastante atividade vulcânica, também atividade sísmica, que não tem Vênus. Não assim como Vênus, né? Porque Vênus tem muito mais vulcões, 50 mil vulcões, mas tem. E a Terra tem poucas crateras de impacto. As crateras de impacto, gente,
é quando os asteroides caem na Terra, caem nos outros planetas ou na Lua, e aí formam aquelas crateras que a gente vê na Lua, por exemplo. E a Terra tem poucas dessas. Aqui tem uma cratera que fica em Parelheiros, em São Paulo. E ela é tão grande, na verdade, que parece que não dá pra ver assim quando você vai lá. Você tem que ver de um satélite e tudo. E a cidade, a gente pode ver aqui até que a cidade já é construída assim, meio que dentro dessa cratera. O bairro, né? Vocês devem conhecer Parelheiros. E aqui nós temos uma foto do vulcão Mauna Loa, que fica no Havaí. E aqui a gente tem algumas informações da Terra, os componentes, tanto do núcleo como da atmosfera. Eu não vou me estender muito sobre isso, eu deixei essas informações aqui, mas isso tudo já deve ter sido falado na última aula. E são só alguns componentes, mas se vocês quiserem, vocês pausam o vídeo. Que essa parte é bem falada na escola, na última aula, então vocês vão ficar meio cansados de ouvir. Mas vamos para uma parte mais legal, que vocês gostam bastante de falar, que é a aurora boreal, a aurora austral. Por que acontece isso? As auroras, elas vêm das partículas carregadas que saem do Sol. Quando elas atingem a atmosfera, elas são guiadas pelo forte campo magnético da Terra. Então, esse campo magnético, ele não deixa as partículas entrarem na Terra. E essas partículas são muito perigosas, então o campo magnético acaba protegendo a gente. Se não tivesse o campo magnético, elas entrariam aqui. Seria muito ruim. Então, por isso que eu falei na primeira aula, não. Por isso eu falei em Mercúrio, que ele não tem campo magnético, então ele fica muito sujeito a receber essas partículas, se elas conseguem chegar na superfície. Então, vou repetir para vocês. O campo magnético, ele protege a vida na Terra. Ele não deixa essas partículas entrarem. Aqui eu tenho uma imagem que mostra as camadas da atmosfera. Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera. E a gente vê aqui por altitude em quilômetros. Então, a gente tem aqui até 12 quilômetros a troposfera, depois 50 quilômetros. E aí, gente, é muito detalhezinho, então vocês pausam, olham aí o que vocês querem. A gente tem aqui a temperatura média em cada altitude, em cada camada. A gente tem aqui, por exemplo, a camada de ozônio. E também tem, que é legal, aonde fica cada coisa, onde chega cada coisa nessas camadas. Então, aqui tem os vulcões, tem as nuvens, cúmulos, nimbos, a camada de ozônio, tem onde acontecem as auroras, tudo mais. Tem outras, vocês podem pesquisar também, tem outras que mostram, por exemplo, os aviões, mostram outras coisas também. Isso eu acho bem interessante essa imagem. E aí, gente, vamos falar sobre o efeito estufa. Na outra aula também pode ter sido falado um pouco. O efeito estufa, ele não era para ser uma coisa ruim. Ele era para ser uma coisa boa. Ele protege a Terra, porque vocês lembram que eu falei em Mercúrio? Que ele não tem uma atmosfera. Então, a parte que está virada para o Sol é muito quente e a parte que está oposta ao Sol ela é muito fria, porque ele não tem gases que retêm o calor, não tem gases que seguram o calor na superfície. Então, os gases, eles a luz do Sol, a radiação do Sol entra e depois ela sai.
parte que sai da superfície, ela é chamada de albedo, é a parte que é refletida e volta para o espaço. Só que os gases que fazem parte da atmosfera, os gases do efeito estufa, eles retêm um pouco desse calor. E aí, isso protege, isso ajuda na manutenção da vida na Terra, porque a gente precisa desse calor, tudo. Então, em teoria, isso seria bom se fosse uma quantidade razoável de gases. Só que ultimamente a gente tem produzido muito mais gases do que deveríamos produzir. E aí isso causa o aquecimento global, porque a gente vai mandando muito mais gás e isso aumenta a retenção de calor na Terra. E aí isso não é bom, porque também não pode ficar muito calor. A temperatura não pode aumentar muito. E aí vem o derretimento das geleiras e tudo mais. Então foi o que eu disse sobre Vênus. Será que Vênus é o futuro da Terra? Será que uma hora a gente vai ficar igual Vênus? Com uma temperatura, com uma atmosfera tão densa que não dá para acontecer nada, não dá nem para uma sonda pousar em Vênus. Então vamos ter consciência. Bem, aqui tá escrito tudo que eu já falei, então vou passar. Sobre missões espaciais. Então, Terra, como que eu poderia falar sobre todas as missões espaciais se observaram a Terra, né? Então, gente, já disse, não vou falar sobre todas. As missões espaciais têm bastante importância pra gente. Então, geralmente as pessoas falam... Geralmente não, né? Muitas pessoas falam, que gasto à toa, poderia estar gastando com tal coisa, que seria melhor. A NASA fica gastando só para mandar foguete, sei lá para quê. Mas tem muita importância. Então, aqui eu coloquei algumas coisas sobre informações da superfície, comunicação, meteorologia, pesquisa, internet, GPS e tal. Então, a meteorologia é super importante. Existem vários satélites que são usados para monitoramento. Então, eles podem... existem satélites que monitoram, sei lá, queimadas, desmatamento, desertificação. Então, muitas coisas são realmente importantes. Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso também. Então, existem várias missões espaciais muito legais. A primeira... Tudo isso começou com a corrida espacial, né, gente? Então, começaram a mandar várias coisas para o espaço e tudo. Então, vou falar de algumas mais importantes. A primeira foi Sputnik 1. Todo mundo deve conhecer a Sputnik, pelo menos de nome. Foi em 1957 e foi o primeiro objeto espacial, o primeiro objeto artificial a entrar na órbita da Terra. Foi o primeiro objeto que foi lançado lá e orbitou a Terra. E teve a Vostok 1 em 1961, que mandou Yuri Gagarin para o espaço. Ele foi o primeiro homem no espaço. E ele que contou pra gente que a Terra é azul. Bonitinho, né? E essa aqui é a primeira foto da Terra toda iluminada. Foi enviada pela Apollo 17. Então, outras missões espaciais importantes, eu vou falar mais pra frente. Recentemente, em 28 de fevereiro, foi lançado o Amazônia 1, que é o primeiro satélite totalmente brasileiro. Eu vi o lançamento, talvez vocês viram também. Vocês comentam aqui, tudo, conversam entre si. E o objetivo dele é observar e monitorar o desmatamento na Amazônia. Então, lembra que eu disse para vocês? São coisas muito importantes. E o Brasil teve o domínio completo do ciclo de desenvolvimento de um satélite.
E apenas 20 países possuem isso. É uma coisa bem legal. A gente costuma falar muito mal do Brasil, a gente costuma falar que mal da tecnologia do Brasil, e assim, realmente existe aí uma questão que as pessoas não dão valor para pesquisas, as bolsas de pesquisa são bem baixas para quem faz doutorado, para quem vive só de pesquisa. E mesmo assim a gente consegue fazer tecnologia, a gente tem essa tecnologia que apenas 20 países possuem, então a gente precisa aí dar mais valor para isso, né? E a gente teve a validação do voo de plataforma multimissão, que é um sistema adaptável. Então, esse satélite foi enviado para essa missão, mas ele pode cumprir vários objetivos diferentes. Isso é bem legal, né? A gente pode usar esse satélite para várias coisas. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem do satélite. Então, aqui ele estava em fase de preparação e do lançamento do satélite, que ele foi lançado na Índia. Então, pra gente, foi de madrugada, não lembro se foi 1 da manhã, por aí. Já era bem tarde, e lá tá de dia, né? A gente viu esse lançamento que foi feito lá na Índia. E agora um pouquinho sobre a Lua, que a gente já falou, mas vamos falar. A Lua é o maior satélite em relação ao tamanho do seu corpo primário. Como assim? Então, quando a gente vê essa proporção entre o tamanho da Lua e o tamanho do planeta que ela orbita, a Lua é o maior satélite nessa proporção. É a maior proporção entre satélite e planeta. Existem várias hipóteses da formação da Lua, como a Lua foi formada. Então, existe, acho que é essa hipótese vigente, a hipótese mais aceita, que é a hipótese do grande impacto. Uma colisão entre a Terra e outro corpo, que seria mais ou menos do tamanho de Marte. E esse corpo seria chamado de Theia, que foi... Tudo é um nome inventado, né? Então, chamaram esse corpo de Theia. E por que existe essa hipótese? Porque as camadas da Terra e da Lua têm composição semelhante. Então, existe essa especulação de que eles eram um corpo só, e aí, com essa colisão, acabou se formando a Lua. Então, a gente tem aqui a foto da Lua por um telescópio amador. A Lua é o objeto mais fácil de fotografar. Nossa, eu parei no meio da frase. É o objeto mais fácil de fotografar, né? Algumas informações. O período orbital, que é o ano da Lua, tem 27,28 dias terrestres. E o dia sideral tem 27,28 dias terrestres. Muito curioso, né? E é por isso que a gente só vê uma face da Lua sempre. Tem aquela coisa de face oculta da Lua, acho que eu até coloquei uma foto aqui. Então é por isso que ela sempre tá só uma face virada pra gente, porque o ano tem a mesma duração do dia sideral. Então ela sempre fica virada na mesma posiçãozinha pra gente. O dia solar da Lua tem 29,8 dias terrestres. O raio da Lua é 0,27 o raio da Terra e a massa é 0,01 a massa da Terra. A temperatura da Lua vai de menos 150 graus Celsius até 130 graus Celsius. Bastante variação, né? E a Lua tem muitas crateras, como a gente já viu várias fotos da Lua. E o lado oculto da Lua tem muito mais cratera.
Eu vou mostrar em alguma foto para vocês lá na frente, gente. Tô falando aqui, mas vocês vão ver com seus próprios olhos. E a Lua tem uma coisa chamada de mares, que são aquelas partes mais escuras que a gente vê. Tem uma foto, gente? Pelo amor de Deus, deixa eu mostrar uma foto. Nossa, eu não coloquei. Então, aqui, ó, nessas partes escuras são os mares da Lua. E eles têm nomes também. Os mares têm nomes, as crateras têm nomes. Eu não coloquei aqui, mas vocês podem dar uma pesquisada se vocês tiverem interesse. Então, os mares, eles são a lava que chegou à superfície e se solidificou. Então, mais fotos da Lua. Essa foto aqui é a Lua de dia. Então, tem gente que acha que a Lua não aparece de dia, mas ela aparece. E, na verdade, isso já deve ter sido explicado na outra aula, então não vou falar sobre isso. E essa foto aqui é uma foto de um eclipse lunar total, tirada de um telescópio amador. Fui eu que tirei, viu, gente? E, bem, agora as missões espaciais para a Lua. A gente teve a Luna 2, que foi enviada pela União Soviética em 1959. E ela foi... nessa missão, nós tivemos o primeiro objeto a entrar em contato com outro corpo planetário. Foi o primeiro objeto que foi para a Lua, que foi para qualquer lugar do espaço. Ele entrou em contato e aí tiraram fotos. A Luna 3 tirou fotos do lado oculto da Lua. Luna também da União Soviética. Apollo 8, em 1968, teve os primeiros humanos a circunnavegar a Lua. Eles deram uma voltinha e foram... Imagina que decepção, você vai lá, dá uma volta e vai embora. Nossa, eu nem vou entrar. Mas aí, em 1969, na Apollo 11, todo mundo deve conhecer, pelo menos a Apollo 11, todo mundo já deve ter ouvido falar. Nós tivemos o primeiro homem a pisar na Lua. Vou mostrar mais pra frente. E nós tivemos essa Ellie Cross, que foi em 2009. Ela colidiu com a Lua à procura de evidências da existência da água. Gente, isso parece que foi ontem. 2009. Nós temos aqui uma foto do Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. E uma curiosidade que eu adoro falar, muitos de vocês já devem saber, que o Buzz Aldrin, ele foi quem deu o nome pro personagem de Toy Story, o Buzz Lightyear. E aqui a gente tem uma foto do lado oculto da Lua. Vocês podem ver que tem muito mais crateras do que o lado que a gente vê. E, gente, eu coloquei essa foto aqui. Aqui nós temos a foto dos 3 homens que foram na Apollo 11, os 3 astronautas que foram na Apollo 11, que teve o primeiro homem que pisou na Lua. Esse da esquerda é o Neil Armstrong. Ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. Esse da esquerda, esse da direita foi o Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua. E esse do meio é o Michael Collins. Ele não pisou na Lua porque ele estava pilotando o módulo que ficou orbitando a Lua. Então, só esses 2 foram e pisaram lá, ele ficou só esperando. E eu coloquei essa foto porque ele morreu esses dias e eu queria fazer uma homenagem, né? Acho que foi dia 28 de abril, por aí. Faz bem pouco tempo. E o Buzz é o único que ainda tá vivo. Eu até sigo ele no Facebook. Segue ele lá no Facebook, gente. Então, os 2, o Neil Armstrong morreu em 2012. E o Buzz tá lá, ainda tem 90 anos, gente. 1969, né, que eles pisaram na Lua. Faz bastante tempo. E aqui agora nós temos Marte, que é o último. Marte, a gente fala bastante de Marte, manda bastante coisa pra Marte, né?
muitos satélites. Marte, ele é Ares na mitologia grega e Marte na mitologia romana. Eu já falei um pouco para vocês, né? Eu falei até da estrela Antares, chamada de Anti-Ares por causa do nome de Marte. Mas isso tá na primeira aula, vocês voltam lá se vocês quiserem lembrar. Então, Marte era o deus da guerra. Então, guerra, sangue, essas coisas. Então, por isso é o planeta vermelho, deus da guerra. E ele é o quarto planeta mais distante do Sol. Então, hoje a gente vai falar só desses 4, esse é o último dos internos. O período orbital de Marte, ou o ano de Marte, é de 686 dias terrestres. Então, ele tem aí quase 2 vezes o ano da Terra. O dia sideral é 24,62 horas terrestres, bem próximo, né, da gente. O raio 0,53, o da Terra, quase metade, né? A massa 0,11 a massa da Terra. E a temperatura na superfície vai de menos 140 graus Celsius a 20 graus Celsius. Marte também possui gelo nos polos, como o Mercúrio, e como a Terra também. E esse gelo é composto por CO2. As tempestades, ele possui tempestades de areia com grande duração, muitas nuvens de areia, né? E ele também apresenta estações do ano, assim como a Terra. E possui muito ferro na superfície, é por isso que a superfície dele é avermelhada. Tem uma atmosfera rarefeita de CO2, N2, O2 e argônio. E tem pistas de rios e possíveis oceanos antigos. Isso é mais uma coisa aí para especulações. Marte tem gigantes vulcões inativos. Então, vou lembrar vocês mais uma vez que, como eu falei no começo, todos os planetas internos têm ou já tiveram atividade vulcânica. Então, aí Marte já teve atividade vulcânica. Então, nós temos aqui o Monte Olimpo, que é o maior do sistema solar. Ele é quase 3 vezes maior do que o Monte Everest. Então, esse aqui é um vulcão muito grande de Marte. E, bem, tem uma foto dele aqui, vocês podem ver, vocês podem apreciar. Agora, sobre as missões espaciais de Marte. Nós tivemos a Marte 2, em 1971, que foi o primeiro objeto da Terra a tocar o solo de Marte. Ele pisou lá em Marte. Nenhum homem pisou em Marte ainda, só esses objetos aí. Vou falar de mais alguns. Marte 3, em 1971, que mandou pra gente a primeira foto da superfície de Marte. E a gente tem aqui os rovers 2003, 2004, 2011. A gente mandou em 2003, 2004 os robôs Opportunity e Spirit, e eles foram enviados para explorar a superfície. Em 2011, o Curiosity, que deve ser o que a gente mais conhece e fala sobre. E aí, mais recente, a gente teve em junho de 2018 a descoberta de sedimentos típicos de rios e compostos orgânicos. Sempre vem essa especulação aí de vida e tal. E até hoje não achamos nada, mas sempre estamos procurando. Em julho de 2018, a gente teve dicas de um lago de água líquida sobre o Polo Sul marciano. Então, não acharam o lago, mas acharam vestígios, né? Em 2019, a detecção de martemotos, que seriam terremotos em Marte, martemotos. Em 2021, fevereiro de 2021, nesse ano já, foi enviada a Hope dos Emirados Árabes, que tem como objetivo estudar o clima de Marte. E aí, em
em fevereiro de 2021 foram enviados 3 satélites diferentes, tanto esse pelos Emirados Árabes, como esses pela China e pelos Estados Unidos. O da China, esse Tianwen-1, ele carrega um módulo de aterrissagem, um orbitador e um rover. E eles têm como objetivo analisar o solo, a topografia e trazer informações sobre as camadas geológicas e possível presença de água. Então, ele foi lá para procurar água, para saber sobre as camadas geológicas de Marte. E essa aqui, super legal, dos Estados Unidos, ela tá levando um rover e um helicóptero. Sim, um helicóptero. E essa missão tem como objetivo procurar evidências de vida no planeta, sempre tem, por meio de análise das amostras de rocha. E também eles querem testar a possibilidade de sobrevoar o planeta com esse helicóptero que eles mandaram. E aí esse helicóptero ele iria monitorar o rover para ver assim se ele vai, o que tem à frente, se tem como o rover ir para lá e tal. Essas coisas, mas bem legal, né, um helicóptero. Vamos ver o que vai acontecer. Então a gente tem aqui uma foto do Curiosity. E temos essa foto do Polo Norte de Marte. Então, ele tem essa semelhança com a Terra por ser coberto de gelo. E a gente fala sempre sobre a Terra. Acho que vai ter um pra frente sobre a terraformação. E esse aqui é o Valles Marineris, que é um canyon que fica no Equador de Marte. Então, vocês viram aqui, eu vou voltar mil slides. Aqui, ó. É esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Vamos voltar aqui. Agora ele mais de perto. E aqui, lembra que eu falei pra vocês sobre a possibilidade de lagos e tal? É isso aqui. Então, se a gente olha, não parece se passou um lago aqui, alguma coisa? Aí vem a especulação. Então, existem essas discussões sobre levar homens para Marte, mulheres também, sobre pisarem em Marte ou não. Existem essas discussões sobre a terraformação e colonização humana. A terraformação seria uma adaptação, né, como para adaptar melhor, como se fosse a Terra, e a colonização humana mesmo, a gente ir lá morar em Marte. Eu coloquei uma fotinha aqui do Perdido em Marte. E, bem, tem muitos desafios a serem superados, né, gente? Vocês já devem ter visto esses filmes de ficção científica. Tem a questão das partículas solares. Se quanto mais tempo o homem fica no espaço, mais ele fica exposto a essas partículas e aos perigos dessas partículas, que, como eu falei para vocês, aqui na Terra a gente tem um campo magnético que protege a gente, tudo. E mesmo eles tendo esses trajes, ainda tem esse perigo e eles estão mais expostos a isso. Então, imagina ficar muito mais tempo, porque até chegar em Marte são, se eu não me engano, 8 meses. Imagina uma missão tão longa, uma viagem tão longa para o homem ficar dentro da sonda até chegar em Marte e depois chegar lá. Vários desafios, gente. Então, assim, eu pessoalmente sou uma pessoa muito cética, sempre. Sempre acho que não vai dar certo, mas vamos ver, né? Quem sabe eu estou errada. Sobre as luas de Marte, a gente tem Phobos e Deimos. E Phobos é uma palavra de origem grega, que significa medo. E aí, assim, a gente pensa, né, relacionado a Marte, que é o deus da guerra e tal. A gente tem Phobos, que significa medo. Depois temos esse aqui, Deimos, significa terror. E aí eu vou falar sobre a mitologia na próxima. Ele é o satélite mais próximo do seu planeta em relação a todo o sistema solar. Ele
tá a 6.000 quilômetros de Marte. Ele tem um diâmetro de 21 quilômetros, assim, ele é bem pequenininho, né? E a temperatura dele é mais ou menos menos 40 graus Celsius. Deimos, que é uma palavra de origem grega, significa terror, como eu já disse. E na mitologia, Phobos e Deimos, eles eram acompanhantes de Ares ou Marte. Então faz sentido serem luas de Marte, né? E também a questão de Ares ser o deus da guerra e os nomes serem bem assustadores. E tem um diâmetro de 12 quilômetros, ainda é menor do que Phobos. E existe a hipótese de que essas duas luas, elas eram asteroides e foram capturadas pelo campo gravitacional de Marte. Então eram asteroides e estavam passando ali, quando Marte puxou eles. Bem, chegamos ao fim da aula. Coloquei aqui umas referências, se vocês quiserem aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Nós temos aqui o livro da mitologia, que eu sempre tiro. Livro de mitologia, que eu sempre tiro essas coisas de lá. Na verdade, não é uma mitologia, não são mitos só sobre astronomia, são mitos de tudo. Esse aqui, que é em inglês, nós temos. Esse em inglês, depois nós temos esse terceiro, que é em português mesmo, quem quiser. Site da NASA. Esse aqui é Astronomia e Astrofísica, que também é em português. E uma coisa interessante é que um dos autores desse livro chama Kepler de Oliveira. Então, o cara foi chamado de Kepler e virou astrônomo, né? E também as aulas do professor Peter, né? A gente tem uma disciplina na UFABC que chama Noções de Astronomia e Cosmologia. E a gente se inspira bastante nas aulas dele para fazer as nossas. Então, coloquei aqui para vocês a lista de presença e o questionário. Quem gosta de QR Code, pega aqui. Quem não gosta, eu vou colocar o link na descrição. Aí vocês vão lá. Hoje não foi ao vivo, né? Então, à medida que vocês forem assistindo, vocês vão assinando entre aspas, né? Colocando o nome de vocês em todas as listas. Para no final vocês pegarem o certificado, né? Final do curso. E embaixo temos o questionário, também com QR Code. Também vou colocar o link. E aí vocês façam os questionários, tomem cuidado com pegadinhas. Mas é legal fazer. O questionário é anônimo, então a gente não vai saber quem respondeu o quê, a gente não vai saber quem errou, então não precisa ter, sei lá, vergonha de responder o questionário. E é legalzinho, né? Ver o que vocês lembram, o que vocês não lembram, se vocês estavam atentos na hora de ler. E é isso, gente. Muito obrigada. Me despeço até a próxima semana só. E são minhas 3 últimas aulas. Depois acabam. Na verdade, vão ter observações com o telescópio ainda, ao vivo. Mas de aula mesmo, agora só tem 2, né? Eu já dei essa. Até a próxima semana, gente. Tchau.